Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre, tenho 50 anos e cada dia que passa tenho pensado com mais constância sobre a minha aposentadoria. Conforme eu falei na parte 1 desta série de vídeos, há uma série de itens que devem ser planejados para a sua aposentadoria. Contudo, nem todos eles têm a mesma prioridade. Por exemplo, você pode decidir a cidade na qual você deseja morar após a sua aposentadoria depois que já tiver aposentado. Há um item que deve ter prioridade sobre qualquer outro: o planejamento financeiro. Como nós já falamos aqui, foi-se o tempo em que o trabalhador podia contar exclusivamente com os valores recebidos da Previdência Social. Com o passar dos anos, o poder de compra do aposentado tende a cair drasticamente. E é muito comum o aposentado acabar dependendo de parentes e amigos. Assim, é importante fazer o planejamento financeiro desde o começo de sua vida profissional. Eu cresci numa família de 5 pessoas e meu pai era um operário do ABC Paulista. Apesar de todas as dificuldades, nunca nos faltou nada. E eu me lembro bem que uma das responsáveis por isso era minha mãe, que fazia as contas na ponta do lápis. Literalmente, porque todos os gastos da casa eram escritos numa folha de papel de pão. Apesar de ser uma época em que não havia educação financeira, eu aprendi desde cedo a regra básica do planejamento financeiro. O seu gasto tem que sempre ser menor do que a sua receita. O que não falta por aí é escritor ficando milionário vendendo livros de planejamento financeiro. No entanto, só existem 2 regras que você precisa saber: gaste menos do que você ganha e invista a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Eu vou compartilhar com vocês como é a minha planilha de gastos e a minha planilha de receitas. Elas têm sido fundamentais para o meu planejamento financeiro. Bom, pessoal, antes de eu mostrar como que é a minha planilha de despesas e receitas, vamos falar aqui desses passos básicos iniciais aqui do planejamento financeiro. É fundamental, né, o item 1, que você tenha um controle detalhado daquilo que você gasta e também daquilo que você recebe, mas especialmente daquilo que você gasta, né, para que você tenha ideia de onde o seu dinheiro está indo, para se eventualmente se você estiver endividado, você tenha como saber de onde cortar esses gastos, né, essas despesas. Então é importante que você detalhe tudo que você gasta, tudo mesmo as pequenas despesas, o cafezinho, a gorjeta, etc. Porque é importante, como eu falei, que essas despesas, esses gastos caibam dentro daquilo que você recebe, para que você nunca entre em dívida, principalmente com o banco ou com a agiota, né, que dá na mesma. E a terceira dica é você investir a diferença, né? Se você conseguiu gastar menos do que você ganha, vai sobrar alguma coisa. Isso daí é o que você vai investir, né? Eu não sou especialista em investimento financeiro, mas tem algumas regrinhas básicas aqui que a gente vai conversar. Mas também não falta aí no YouTube boas dicas, né? De profissionais idôneos, né? Vamos lá para a planilha, então. Bom, essa é a minha planilha que eu chamo de tabela de apoio ao planejamento financeiro. É fundamental que você tenha isso bem detalhado para que você possa prever o seu gasto médio mensal na sua aposentadoria. Porque como é que você vai fazer um planejamento para a aposentadoria se você não souber, pelo menos prever o quanto que você vai gastar? Então eu tenho aqui na minha planilha, eu divido em 2 tipos de gastos, né? Aquelas despesas fixas, que são as que você não tem como fugir, e aquelas despesas que são variáveis. Por isso, pessoal, que é super importante, assim, não adianta você falar assim, eu vou fazer agora, esse mês, vou controlar tudo aquilo que eu gasto. Né? E você, desde o começo do mês, lá do dia 1º até o dia 30, você faz esse controle minucioso, detalhado. É ótimo, mas não vai resolver o seu problema no longo prazo. É preciso que você tenha esse planejamento por vários anos, no mínimo por 1 ano. Tá? Por quê? Porque existem algumas despesas que elas não ocorrem todos os meses. Por exemplo, aqui, o IPTU.
IPTU normalmente você vai gastar ele, né? Você vai pagar o IPTU nos meses de janeiro ou fevereiro, né? A menos que você parcele. Mas de qualquer forma você vai parcelar aí no máximo aí em 10 vezes, tá certo? Então se você pegar um mês, por exemplo, que não tem esse gasto com IPTU, o seu gasto médio mensal já vai ter um erro, certo? IPVA também, é no começo do ano, né? Alguns meses, por exemplo, que você tenha mais aniversários aí na sua família, né? Alguém que você costume, as pessoas que você costuma dar presentes, por exemplo. Então é importante que esse controle de gastos e esse planejamento ele aconteça pelo menos, você faça esse planejamento pelo menos durante um ano, né? Com esse detalhamento todo, para que você tenha no final de um ano condições de saber qual o seu gasto médio mensal. Ficou claro? Se não ficou claro, vocês coloquem aí nos comentários que eu explico um pouco melhor. Então eu coloco aqui gastos com alimentação, no meu caso eu tenho um gasto com condomínio, gasto com saúde, escola do meu filho, né, educação em geral, né, eu coloco em escola tanto a mensalidade, uniforme, material, alimentação, gasto com transporte, que eu insiro aqui combustível e eventualmente passagem de metrô, passagem de ônibus, gasto com banda larga, TV a cabo, celular, energia elétrica, cuidados pessoais, vestuário, faxineiro, estacionamento, IPTU e taxas. E olha aqui, ó, isso aqui é um detalhe, no meu caso eu coloco como uma despesa o imposto, que é retido na fonte todo mês, e o INSS. Em compensação, o que eu faço aqui na receita? Eu coloco o meu salário bruto. Por que eu faço isso daí? Por que eu não uso o meu salário líquido e de repente não coloco na planilha o imposto e o INSS que vem lá no seu Olerite? Porque no meu caso eu já trabalhei um tempo como pessoa jurídica, né? Tive que abrir empresa e tal. E então existe também essa importância do valor que você paga de imposto. Então eu acho interessante detalhar isso também, né? Mas fica a seu critério. Se você não usar o imposto de renda e o INSS, aí você trabalha então com o seu salário líquido, e não com o salário bruto quando você fala de receitas, né? Bom, aí tem as despesas aqui que são variáveis, como por exemplo seguro de carro, eventuais melhorias que você faça na sua casa, no seu imóvel, né? Contribuição sindical, seguros, doações, né? Mesada, enfim. Essa planilha serve aí como um exemplo só, né? Você vai adaptar de acordo com a sua realidade, se você achar ele interessante. E também tem aqui as receitas, que infelizmente são bem menos linhas do que as despesas, né? No meu caso, basicamente, as minhas receitas vêm do salário, né, mensal, 13º, férias e abono quando tem, né? Participação nos lucros, essas coisas. E no meu caso, eu tenho uma receita adicional que vem de um aluguel, né? Então, com esse controle aqui, que eu já faço há vários anos, eu tenho total ciência de onde estão indo os meus gastos, onde que eu eventualmente teria condições de tentar cortar, né, gastos se eu tivesse necessidade. No meu caso, por exemplo, o principal ofensor do meu orçamento é o meu condomínio. Então, por exemplo, eu tenho ciência de que quando eu me aposentar, eu não vou ter condições de morar nesse local que eu moro agora. Eu vou ter que vender o meu apartamento e comprar o imóvel que eu desejo morar na minha aposentadoria, que vai ser um assunto de um vídeo mais pra frente, né? Então, com esse planejamento feito, então eu tenho condições de prever o meu gasto médio mensal na aposentadoria, que eu chamo aqui de GMMA, né? E chego nesse valor, eu não vou obviamente colocar qual que é o valor que eu prevejo ter de gasto, né? Porque é uma coisa pessoal, né? Mas cada um vai fazer o seu cálculo, cada um precisa fazer o seu cálculo. E o que precisa acontecer? Eu preciso ter certeza de que as minhas receitas, né, a receita média mensal na minha aposentadoria seja maior do que o meu gasto, que é a regra básica, né? No meu caso, então, qual que é a minha previsão? Eu conto também com a previdência pública, mas veja aqui, ó, que o aluguel que eu recebo mais essa previdência pública, elas vão compor, né, de acordo com a minha previsão, 37% só das minhas receitas, né? Ao contrário do que os aposentados, pelo menos da geração dos nossos pais, por exemplo, contavam, né, exclusivamente com a previdência, eu conto também com ela, né? Afinal de contas, todo mês lá eu contribuo, né?
Mas tanto o aluguel como a previdência, elas vão compor 37% só da minha receita. A maior parte da minha receita vai vir de uma abocanhada que eu vou dar mensalmente nas minhas aplicações. Todo mês eu vou abocanhar 0,2% das minhas aplicações, ou balde da aposentadoria, como eu chamo também. De onde que vem esse 0,2%? Bom, esse número mágico aqui, ele pode vir de duas fontes. Uma é a diferença entre o que aquele seu investimento vai dar de retorno, subtraído da inflação daquele mês. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um rendimento médio de 0,5% e uma inflação de 0,3%. Então, 0,2% vai ser o ganho real da sua aplicação. Se é o ganho real, eu posso ir lá e abocanhar isso mensalmente e eu não vou perder o meu montante, né? O montante de aplicação que eu tenho. Entendeu? Então, esse 0,2% vem daí. Há uma outra forma há um outro valor aqui de percentual que você pode usar, que é levando em conta o tempo de vida que você prevê que você vai ter. Como a gente falou no primeiro vídeo, né, falando sobre Heidegger, não é nem um pouco estranho que você faça uma conta aí levando em conta a idade que você prevê que você vai morrer. Por exemplo, levando em conta a expectativa média de vida. Então, por exemplo, se você vai se aposentar com 65 anos e a sua expectativa é de 85 anos, então quer dizer que você vai viver 20 anos. Então você pode pegar 20 anos vezes 12 meses, né? Você vai ter um total de meses que você prevê que vai morrer. Se você pegar 100% e dividir por esse total de meses, você vai chegar aí num percentual que você pode abocanhar da sua aplicação todo mês, e isso aí, no final da sua vida, ele vai zerar. Eu já fiz essa conta, no meu caso, dá em torno de 0,3%. Mas qual que é o problema disso daí? Existem dois problemas. O principal é você morrer mais tarde do que você previu. E alguém vai ter que começar a pagar suas contas. E o lado bom, para seu filho, para os seus filhos ou para as pessoas que forem seus herdeiros, né? Se você morrer bem antes, vai sobrar mais dinheiro para eles. Tá certo? E eu tenho também uma previsão de outras receitas aqui. No caso, a minha esposa trabalha, então eu prevejo que 10% do meu total de receitas virão aí da aposentadoria dela. Tá? Então isso aí foi só para dar uma ideia de como é o meu planejamento. Aqui do lado direito eu fiz aqui um exemplo numérico, né? Então é um caso qualquer, né? De uma pessoa aqui que tem uma previsão de gasto de R$ 4.500 e tem R$ 350 mil em aplicações. Então eu tenho aqui dois casos. No primeiro ele não tem nenhuma receita nenhuma receita adicional. Ele recebe 2 salários mínimos, que dá em torno de R$ 2.200. Ele abocanha também esse 0,2% dos 350 mil, que dá R$ 700. E ele tem lá também um salário mínimo da aposentadoria da esposa. Somando tudo dá R$ 4.000. Ou seja, a despesa dele é maior do que a receita. A carinha triste aqui, não pode. No caso 2, é quase a mesma coisa, a exceção de que ele conseguiu ter um imóvel, além do imóvel que ele mora, que dá para ele aqui um aluguel de R$ 900. Ou seja, ele tem um total de receitas de R$ 4.900, que cabem aqui dentro do gasto dele de R$ 4.500. Ou seja, todo mês sobra para ele R$ 400, que ele vai lá e tem condições de reaplicar ou investir em alguma outra coisa, fazer um parcelamento de uma viagem, por exemplo. Bom, recapitulando aqui. Então, vamos voltar aqui para aquele slide dos princípios básicos, né? Então, falamos do controle detalhado, da necessidade de se gastar menos do que se ganha, e aí você tem esse outro terceiro passo que é extremamente importante, é fundamental para que você consiga chegar nos objetivos lá que você prevê para a sua aposentadoria, que é continuamente, né, desde que você começa a trabalhar, aplicar essa diferença aí, essa diferença entre as receitas que você tem e as despesas, né? A diferença entre receita e despesa vai então para a sua aplicação financeira.
Sobre a aplicação financeira, eu confesso que eu não sou nenhum especialista, né? E eu tenho um perfil conservador, né? Desses que normalmente você tem que você é ranqueado, né? Vamos dizer assim, num banco que você tem investimento, né? No meu caso, eu tenho um perfil conservador. É, pelo meu jeito de ser e também pela minha idade, né? Já tenho aí 50 anos de idade. Normalmente essa questão do seu perfil, ela tem sim que estar relacionada à sua idade. Por exemplo, se você está no começo da sua carreira, se você ainda é jovem, você tem mais condições, né, de correr riscos, né? Então você tem condições de aplicar em investimentos mais arrojados, né? Então essa tabela aí é uma tabela bem comum, ela faz essa diferenciação de perfil, né? De perfil de investidor e dos tipos de investimento associados a cada tipo de investidor. Então, se você, como eu, é um investidor com perfil conservador, né, você tem como objetivo principal aí acumular, né, os seus valores, a sua riqueza, mas com segurança plena, né? O que aqui no Brasil não existe, né? Segurança plena, infelizmente, né? Mesmo com o meu perfil conservador, em função dessa situação que o país está, muitos meses eu tenho perdido para a inflação, né? O meu acumulado de ganhos, né? Normalmente, para um perfil de conservador, os tipos de investimento, os prazos deles são de médio para longo, e em compensação, como o perfil é conservador, seus investimentos são conservadores, você não precisa ficar muito tempo do seu mês acompanhando os seus investimentos, né? Em geral, os investimentos conservadores são poupança, tesouro direto, CDBs e as letras de câmbio, além dos famosos fundos de renda fixa. Se você tem um perfil moderado, né, um meio termo entre arrojado e conservador, você também deseja ter lucro, né, não só acumular, mas você deseja ter lucro, né, ganhar acima da inflação, mas com alguma segurança. O prazo dos investimentos são em médio e longo prazos também, assim como o conservador, mas você já precisa acompanhar os seus investimentos com alguma frequência, com algumas horas por semana. Os principais investimentos moderados são Tesouro Direto, CDBs, os fundos de ação e ações de empresas sólidas. Seja lá o que isso signifique, né? Porque, por exemplo, no Brasil, quem acha, por exemplo, que a Petrobras é uma empresa sólida hoje em dia, né? A Odebrecht era uma empresa sólida, né? Então é um pouco complicado. Mas, de qualquer forma, é assim que é, né? Se você tem um perfil arrojado, se você é mais novo, se você está no começo da sua carreira, né, e prevê que você vai crescer, né, profissionalmente, eu falo sempre do ponto de vista do assalariado, porque essa é a minha realidade, né? Então, se você tem um perfil arrojado, se você é mais novo e tal, você tem condições de ter um lucro mais alto, mas, claro, você vai abrir mão um pouco da segurança, né? Os seus prazos de investimentos vão ser curtos, né, em geral, curtíssimo, médio ou longo prazo. Só que aí você também vai ter que demandar um pouco mais do seu tempo para ir acompanhando aí esses seus investimentos, porque em geral esses investimentos eles vão estar ligados às ações, né? Carteira de ações, fundos de ações, debêntures e opções e futuros. Então, tente ver qual que é o seu perfil, né, de investimento, quanto tempo que você tem para investir, né, a sua idade, a idade que você planeja aposentar, e em função desse planejamento todo, dos gastos, de quanto você tem todo mês para poder aplicar, você vai ter condições aí de desenvolver um portfólio de investimentos. Quanto mais amplo ele for, melhor, né? Mais dicas de investimento aí, a internet está cheia de bons youtubers, né? E principalmente livros muito bons aí sobre investimento financeiro. Um deles que eu indico, por exemplo, que eu gosto bastante é o Mauro Halford. Tá? Mas existem outros. Se esse vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal, deixe seu like e até a próxima.